Olá, alunos e alunas. Estamos agora na unidade 2 com o tema Etapas de elaboração do artigo científico. Nesta aula, nós estudaremos o que seria o artigo científico enquanto modalidade de trabalho acadêmico. Nós estudaremos as estruturas de um artigo científico, passo a passo de como construir um artigo científico. Nós abordaremos também a formatação de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT e olharemos também alguns modelos de normas de revistas científicas voltadas para a área da geografia. Então, eu desejo a todos e todas bons estudos. O que é, então, um artigo científico? O artigo científico, nada mais nada menos, é como colocar no papel o meu objeto de estudo detalhado, esquematizado, já analisado, né, e com as possíveis considerações finais, né. Então, o artigo científico é a escrita propriamente dita. Só que, então, escrever não é algo fácil. Ele exige capacidade de sistematização e criticidade, além, claro, de disciplina intelectual que só será adquirida praticando o ato de escrever. Pode parecer difícil no começo a escrita, mas colocando como uma forma, como uma rotina, né, esse desenvolvimento da escrita ele acaba sendo um hábito, assim como a leitura. A leitura e a escrita elas andam de mão dadas. O artigo científico ele só pode ser escrito se você tiver uma base teórica, um referencial teórico acerca desse objeto de estudo onde que vocês estarão trabalhando e analisando, né, e o próprio conhecimento sobre esse objeto de estudo, né? Será que se os objetivos foram alcançados? Será que esses objetivos foram alcançados? Como colocar, então, no papel, né, o alcance desses objetivos, o resultado dessa análise do trabalho? Então, isso é o artigo científico. E que, se nós formos analisar essa imagem do lado direito da tela, se torna um desafio, por quê? Porque você tem que não somente escrever o artigo, você tem que colocar ele nas normas, você precisa submeter ele a uma certa revista científica e aguardar, né, o parecer dos analistas e, após essa análise, perceber se esse artigo ele foi aprovado ou não foi aprovado. Se é aprovado, ótimo, então o seu artigo ele foi considerado enquanto um material acadêmico, um material científico para publicação, né? E contará muito para o currículo de vocês, enquanto alunos que estão iniciando aí na carreira acadêmica. Agora, se não foi aprovado, é necessário que o pesquisador ele perceba quais foram, né, os indicadores de análise, né, dos pareceristas. Quais foram os pontos fracos e os pontos fortes levantados acerca da escrita de vocês, né? Então, tudo isso é como se fosse um crivo, né? Tudo isso é um crivo para que realmente esse objeto de estudo de vocês, ele ganhe aí o caráter de cientificidade, né? Que o artigo científico, quando publicado, ele dá esse norteador, né? Então, um artigo científico, ele é um relatório escrito e publicado que apresenta os resultados originais de uma investigação científica, né? Percebam que os resultados eles são sempre originais, né? Então, o artigo científico é algo inovador, é algo que vai dar ganhos para a ciência, né? Dar ganhos para a comunidade acadêmica e para aqueles outros pesquisadores que estão em busca de outros olhares ou novos olhares acerca de um objeto de estudo. Então, a escrita do artigo científico requer o quê? Ele requer uma organização simples e clara, com a utilização de palavras certas, com coesão e coerência. Não pensem vocês que a escrita do artigo científico é com palavras rebuscadas, com palavras de pouco acesso do leitor, enfim. Na verdade, a escrita ela precisa ser enxuta, ela precisa ser limpa, ela precisa ser bem clara, né? E com coesão e coerência, com começo, meio e fim. Ninguém quer ler um artigo como se fosse uma colcha de retalhos, né? Ninguém quer estudar um artigo, ler um artigo como se fosse uma colcha de retalhos, o que não é. Então, desde o resumo até os referenciais teóricos, tudo isso precisa estar bem alinhado no artigo científico, tudo isso precisa estar bem dentro das normas, dentro dos conformes das normas da revista, né?
e trazer um resultado original, né? E trazer algo novo para o campo da cientificidade. Também requer uma linguagem apropriada, a fim de dar sentido ao que se deseja publicar, né? Então, se a finalidade do meu artigo é que o leitor ele seja conhecedor, né? Ele venha conhecer realmente o que foi meu estudo, o meu objeto de estudo durante minha pós-graduação, então essa linguagem ela precisa ser apropriada para eles, né? Então, e perceber também que não é somente professores de universidades, professores conceituados, pesquisadores de renomes, que vão ler o artigo científico de vocês. São alunos do ensino médio que estão aí iniciando metodologia científica, são alunos da graduação, né? São pessoas leigas, entre aspas, desse mundo acadêmico, né, que vão estar se apropriando do artigo de vocês. Então, é por isso que da necessidade de uma linguagem apropriada. E quais são os princípios básicos para uma redação técnico-científica? Precisa ter uma objetividade e coerência, né? A redação ela precisa ter uma linearidade, né? Um começo, meio e fim. Desde o resumo, onde vocês vão apresentar bem rapidamente os objetivos da pesquisa científica de vocês, né? Os resultados e os possíveis questionamentos para dar uma continuidade a essa pesquisa, tudo isso precisa estar aí numa determinada coerência e objetividade, claro. Precisa ter uma imparcialidade, né? Mesmo que a pesquisa seja uma pesquisa participante, de um viés participante, né? Ou um estudo de caso, ou um estudo focal, ela precisa dar uma ideia de imparcialidade. Por quê? Porque vocês darão vozes ao objeto de estudo. Vocês não estarão dando voz ao pesquisador, e sim ao objeto de estudo, aquilo que foi estudado e aquilo que precisa ser visto e apresentado para a comunidade científica ou não, né? Precisa também ter clareza e precisão, né? E precisa também ter uma uniformidade, né? no seu caráter da escrita, né? Então, o que significaria então a uniformidade? É que, para além da redação bem escrita, né, precisaria estar conforme as normas da BNT, conforme as normas da revista. Então, tudo tem que estar bem alinhado, bem estruturado, até mesmo para aqueles que estarão lendo, né, para aqueles que estarão lendo, quer seja no formato impresso ou quer seja no formato digital. E precisa também realmente ter uma conjugação verbal, né, que, diferentemente de alguns textos científicos, como a tese existem pesquisadores que utilizam a primeira pessoa do singular, né? Já numa redação de um artigo científico, não, né? Precisaria ter uma imparcialidade até na conjugação do verbo. E o que é, então, um artigo científico? O artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, né? Então, o artigo científico ele é visto na área da educação, na área da matemática, na área da biologia, né? Ele é visto na área da geografia, em diversas áreas do conhecimento, e é de autoria própria, né? Autoria própria e de autoria declarada. Então, o modelo de artigo científico tem sido uma opção escolhida em muitas instituições de ensino a fim de possibilitar, posteriormente, as publicações do trabalho em periódicos nacionais e internacionais, como o exemplo de vocês, que são alunos do curso de geoprocessamento, né? O artigo científico é o produto final do curso de geoprocessamento, onde vocês estarão aptos a publicar esse trabalho em um determinado periódico, a nível local ou a nível nacional, né? Então, por isso que nós estamos iniciando essa disciplina de metodologia científica, né, bem no comecinho do nosso semestre. Por quê? Porque vocês estarão com uma base mais apropriada para a escrita. Para no final das contas, né, bem no finalzinho do curso de vocês já estarem com o trabalho propriamente pronto, já esquematizado, já estruturado, já no ponto de defender e no ponto de publicar, né? E é uma oportunidade de fazer ciência, né? De colocar os estudos, de viabilizar esses estudos
né, para outros olhares e possibilitar também um novo olhar em cima do objeto de estudo, desse mesmo objeto de estudo, que não necessariamente vai ser de você, pesquisador, né? Pode ser que outra pessoa que leu esse artigo, ele se interesse pelo estudo e perceba as entrelinhas, né? O que falta dentro dessas entrelinhas que ele pode aí estar pesquisando, né? Por isso que o artigo científico, ele é um dos principais métodos, né, de publicação, né, métodos de estudo e de publicação de uma pesquisa científica. Então, quais são os 10 passos para a escrita de um artigo científico bem sucedido? Quais são os 10 passos? Primeiro, é a definição do objetivo do artigo. Não, se eu fiz o meu levantamento, eu passei por um projeto de pesquisa, eu escrevi meu projeto de pesquisa, né? E eu percebi que o meu objeto de estudo, ele já está bem delineado e eu posso já começar a estudá-lo e analisá-lo. Então, a partir desse meu projeto de pesquisa, eu vou definir qual será o meu objetivo de artigo. Percebam que nem tudo que foi estudado no objeto de pesquisa, né, no objeto de um projeto de pesquisa, ele adentra um artigo. Na verdade, a gente acaba fazendo, nós pesquisadores, a gente acaba fazendo uma seleção daquilo que vai ser publicado em cima do meu objeto de estudo e aquilo que vai ser publicado, daquilo que não vai ser publicado não de imediato, mas sim posteriormente. Então, primeiramente nós vamos definir o que é o objetivo do artigo. Posteriormente, encaminhá-lo, né, ao periódico para o qual o artigo será submetido. Nós precisamos primeiro escolher qual é o periódico e encaminhar aos pareceristas dessa revista. Compreender quais são as normas dessa revista, né, redigir a estrutura do artigo a partir dessas normas da revista. Claro, sempre reler aquilo que foi escrito, né, a fim de completar o texto, deixando ele bem claro, bem coeso e coerente, né. Revisar o texto diversas vezes, né, tanto em todos os momentos, no resumo, na introdução, na análise dos resultados, nas considerações finais, até mesmo as referências, né, como se coloca as referências de uma monografia, como se coloca as referências de um artigo, de um livro, de outras fontes de pesquisas, né, tudo isso tem que estar bem certo, bem coerente, bem estruturado. Assegurar-se de que o artigo ele é metodologicamente correto, né, se ele possui aí uma metodologia coerente, se ele passou por esse crivo da metodologia, se vocês conseguiram realmente construir e seguir, né, as normas da metodologia científica, aquilo que vocês delimitaram dentro do projeto de pesquisa de vocês, certificar-se de que não há falhas no idioma, sobretudo no idioma de língua estrangeira, né, onde vocês colocarão após o resumo, né, todo artigo científico ele vem com um resumo em língua estrangeira, submeter o artigo para publicação e ler adequadamente o parecer dos editores e revisores da revista, para os pareceristas. E se foi aceito, ótimo, isso é um ganho muito, muito interessante, muito bom para o pesquisador. Se não, revisar novamente o artigo, ver quais são as falhas, os pontos fortes, os pontos fracos, e submeter novamente à revista. E as etapas da escrita de um artigo? Quais são as etapas da escrita de um artigo científico? Nós temos o resumo, que é o que fiz em poucas palavras, ou seja, um detalhamento bem rápido daquilo que foi pesquisado, né? Como foi a etapa da pesquisa e quais as considerações finais, algumas das considerações acerca da análise da pesquisa. A introdução, que é qual é o problema da pesquisa, onde vocês vão colocar o que motivou o pesquisador a estudar aquele determinado objeto, né? Voltando novamente ao resumo, é interessante que tem as palavras-chave, que são palavras, normalmente são 4 a 5 palavras-chave, que aparecem corriqueiramente no texto e que, vendo as palavras-chave, o próprio leitor ele já percebe qual é o seu objeto de estudo ou qual a linha de análise que você está pontuando, né?
Posteriormente ao resumo e à introdução, nós vamos ver aí a revisão de literatura, né, que são os referenciais teóricos que vocês utilizaram ao longo do processo da escrita, ou seja, o que já foi falado sobre isso. A metodologia, que é como resolver o problema, né, quais foram os caminhos que o pesquisador utilizou para chegar aos resultados, né? E os resultados, ou seja, o que eu descobri, o que foi de novo, o que há de diferente, ou o que acaba sendo corriqueiro ao longo de várias outras pesquisas já realizadas, né? O que a minha pesquisa ela trouxe quanto resultado. A discussão, né, que é o que significa, né, para a comunidade científica, o que significa para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? Quais são aí as minhas considerações para futuras novas pesquisas ou futuros novos delineamentos de pesquisa acima desse objeto de estudo. Eu coloquei os agradecimentos porque algumas revistas elas trazem os agradecimentos, né? Mas não é necessário. São poucas as revistas, na verdade, que trazem essa norma dos agradecimentos. Na verdade, os agradecimentos elas aparecem mais em TCCs, monografias, em dissertações e teses, né? Que são, na verdade, vocês irão dizer quem foram aqueles que ajudaram essa longa caminhada que é da escrita, né? Da escrita científica. As referências, ou seja, quais foram as fontes que eu me utilizei, me apropriei para poder escrever o artigo, né? E o importante é que essas referências elas realmente apareçam ao longo do texto, né? Poucos são, na verdade, a maioria dos pareceristas, eles condenam referências que aparecem bem no finalzinho do texto, mas que não aparecem, né, não são vistas ao longo do texto propriamente dito. Então é importante que se referenda somente aqueles textos, aqueles materiais que foram utilizados ao longo da escrita. E os anexos, que são as informações extras. Algumas revistas elas deixam de nós colocarmos fotos, entrevistas, após o artigo científico propriamente dito, após as referências. Algumas sim, outras não, mas fica como indicação. E quais são as estruturas de um artigo científico? Nós vamos ter os elementos pretextuais, que é o cabeçalho, o título, o subtítulo, o nome do autor, o resumo na língua do texto, com as palavras-chave do texto, né? Quais são as 4 palavras-chave, ou 5 palavras-chave que vocês pontuaram ao longo da escrita. Nós teremos aí a introdução, o desenvolvimento, né? Que são os materiais e métodos, os resultados de discussão e a conclusão, como elementos textuais. E nós teremos também os elementos pós-textuais, que é o título e o subtítulo em língua estrangeira, se a revista pedir, porque algumas revistas elas não pedem o título e o subtítulo em língua estrangeira, somente o resumo em língua estrangeira. Palavras-chave em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, notas explicativas. Algumas revistas elas pedem notas explicativas também. E as referências propriamente ditas, que são aí os elementos pós-textuais. E já na formatação de trabalhos acadêmicos, nós precisamos observar que toda essa formatação de todo e qualquer trabalho acadêmico, ela possui implicações com as normas da BNT. A própria BNT vai dizer que os trabalhos acadêmicos produzidos na pós-graduação devem ser orientados por ela, né, devendo considerar diversos elementos normativos para a produção científica. Quais são as normas mais comuns da BNT para trabalho científico? Nós temos a citação direta, onde a citação ela vai vir junto no corpo do trabalho, no corpo do texto, né, e normalmente tem o limite de linhas é de 3 linhas, entre aspas, e com o nome do autor, né, o sobrenome do autor, ano e página. Tem a citação indireta, que é mais de 3 linhas, e que vai em um parágrafo bem depois do texto, né, alinhado, justificado e com recuo de 4, né, ela possui um recuo de 4 pontos. E tem a citação de citação, né, que aí vocês podem estar aprofundando esse conhecimento sobre o que são as citações diretas, indiretas e a citação de citação no próprio fascículo de vocês, de metodologia científica, e no slide estático, né, no slide da disciplina.
Eu trouxe para vocês algumas normas de artigos científicos segundo alguns periódicos, né? E eu trago, por exemplo, o caderno de geografia do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Geografia, Tratamento da Informação Espacial, que é da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A classificação dessa revista de B1, né, ela é bem classificada na Qualis, de Geografia, de acordo com a plataforma Sucupira da CAPES Brasil. E o link de acesso é esse link logo abaixo, onde vocês podem estar observando as normas da revista, né? É o caderno de geografia, que tem o ISSN 01038427 impresso, e o ISSN 23182962 eletrônico. Fica como indicação para vocês observarem, né, verem quando que estará aberta para novas publicações, para novo recebimento de artigos, para vocês poderem submeter junto com os orientadores de vocês. E eu trouxe algumas normas, né, a norma mesmo dessa revista da PUC, que pede fonte Times New Roman 14, né, como algumas revistas elas solicitam que seja 12 para título, essa não, ela traz como 14, né, a fonte Times New Roman, não pede Arial, algumas pedem Arial, essa já não pede Arial, né. Em consideração a língua estrangeira, ela deixa claro que somente a língua inglesa, né, somente o inglês que é o aceite dessa revista, né, português e inglês, e também traz alguns exemplos de referências bibliográficas, né. O máximo de páginas para essa revista é de 30 páginas, o mínimo é 10, a extensão do trabalho, e isso incluindo o título, o nome do autor, a formação acadêmica, enfim, incluindo também as referências. Então, tudo isso é dentro do limite de 10 a 30 páginas, né. Aí eu trago também a continuação dessas referências, dessas normas da revista, né, que vocês podem estar consultando também no nosso material de disciplina. Notem que eles tiveram a preocupação em dizer o que é citação livre, o que é citação textual, né, bem no finalzinho do slide, eles dizem que citação livre é quando se reproduz as ideias sem transcrever as palavras do autor, aí coloca o exemplo, né, de Teixeira 2005, e a citação textual, que é a transcrição literal de textos de outros autores, né, e coloca também o exemplo de Sanches 1997. Então, essa revista teve uma preocupação muito grande em detalhar as normas. Isso significa dizer que há um rigor, né, uma rigorosidade para que os artigos eles sejam aceitos para publicação. E as condições para a submissão? A contribuição é original e inédita, ela precisa ter uma originalidade e ser inédita nesse processo, né? Os arquivos estão em Word, né? Eles estão em Word, estão em Times New Roman, né, a fonte desse artigo, né. O autor ele percebeu as diretrizes, ele entendeu as diretrizes as diretrizes de análise da revista, ou seja, ele consultou as diretrizes para os autores. Então, tudo isso consta como normas para submissão. Bom, gente, no fascículo de vocês e mesmo no slide da disciplina, eu trago outros exemplos de revistas, tá? Eu trago normalmente três exemplos de revistas online para submissão, e muitas delas, na verdade, elas recebem anualmente, elas recebem em grande fluxo, né? Não tendo aí uma periodicidade. Então é interessante que vocês consultem, percebam com os orientadores de vocês quais são as outras revistas científicas que vocês possam estar publicando não somente esse artigo final, mas outros artigos com autoria ou não, né? Então, eu desejo para vocês bons estudos, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. Qualquer dúvida, orientação ou informações eu estou disponível, tá? No ambiente virtual ou mesmo em outros canais de comunicação. E, novamente, eu relembro para vocês que nenhum obstáculo é tão grande, né, se a vontade de vocês for realmente de vencer. Então, até logo, até breve.